Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que o nosso Deus e Pai abençoe a cada um de vocês rica e poderosamente. Hoje nós vamos continuar ainda naquela série de vídeos que falam a respeito do que fazer. O que fazer nas mais diversas situações da nossa vida, situações difíceis, preocupantes, situações de dúvida sobre o que fazer ou como fazer, sobre isso que trata essa série de vídeos. E hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando estamos ansiosos e preocupados, tá? Devido a vários problemas, né? Mas o que fazer com a ansiedade e a preocupação? Porque a ansiedade e a preocupação, elas têm duas coisas. Primeiro, não resolvem problemas, né? Segundo, só pioram os problemas. Essa que é a verdade, tá? Então vamos falar sobre isso. O que fazer quando vem a ansiedade e a preocupação? A Bíblia diz o que fazer e vamos então ver o que o Espírito Santo, por meio da Bíblia, nos instrui no dia de hoje, tá bom? Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bom? Olha só, o que fazer quando estamos com ansiedade devido a alguma situação ou preocupados com alguma situação? Porque dependendo da nossa atitude, nós podemos vencer essa situação ou podemos perder a batalha, podemos ser prejudicados, tá bom? Então, o Senhor Jesus é o nosso exemplo maior para todas as coisas. Então, vamos ver o que o Senhor Jesus fez em determinada situação. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. A referência bíblica está aparecendo aí. Olha aí, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu amigo e amiga, aqui nós temos um exemplo dado na Bíblia, né? O exemplo de atitude a ser tomada em meio às dificuldades da vida que nos causam ansiedade e depressão. O Senhor Jesus, ele tinha um alvo naquele momento. Qual era? Era chegar até o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é bem um mar, embora tenha esse nome. Ele é um lago muito grande. E então deu-se o nome de mar. Ele tem o formato meio arredondado ou quase ovalado. E muitas vezes, aquelas aldeias que ficavam em volta do Mar da Galileia, né, para chegar de um lado para outro, muitas vezes era mais rápido pegar um barco e seguir em linha reta do que a pé ou montado em algum animal fazer a curva, né, acompanhar o contorno do lago. Então, Jesus falou: vamos passar para o outro lado. Gente, Jesus sabia o que estava falando. E outra coisa, ele tinha uma missão para cumprir lá do outro lado do lago. A missão, no caso, era libertar
aquele endemoniado gadareno. Então ele tinha uma missão e essa missão foi dada por Deus para ele. Então, quando Jesus entrou no barco, o barco começou a viagem e Jesus adormeceu. Quer dizer, ele ficou tranquilo. No meio da viagem de barco, surgiu uma tempestade. Uma tempestade de vento, que o vento, então, muito forte, jogava as águas em direção ao barco e aquele barquinho estava quase para afundar. Veja que, olha que situação difícil que aqueles discípulos passaram, né? O barco estava ali quase para ser desmontado pela força com que as ondas do mar batiam nele e ficaram desesperados. E Jesus, como é que ele estava? Ele estava dormindo. Veja, como é que o Senhor Jesus conseguia dormir em meio àquela tempestade? Enquanto que os discípulos estavam lá preocupados, ansiosos e estavam realmente com medo de perder a vida. E Jesus, repito, dormindo na popa. Popa é a parte traseira do barco. Então eles estavam lá naquele barco, só que com dois tipos de situação. Jesus dormindo na popa e os discípulos todos preocupados e ansiosos ali naquele barco. Veja, Jesus conseguia ficar tranquilo porque ele confiava em Deus. Gente, Jesus, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que quando Deus fala algo, aquilo é aquilo, não tem como mudar. Quando Deus falou para Jesus ali, né, que ele ia chegar até o outro lado para libertar aquele endemoniado gadareno, ele confiou no que Deus falou ao coração dele, sabe? E dormiu. Quer dizer, Jesus descansou, fisicamente falando, na popa, ou seja, na traseira do barco, mas espiritualmente ele estava repousando sobre a palavra de Deus, sabe? E é isso que nós devemos fazer quando surgem essas situações difíceis que tentam nos deixar ansiosos e preocupados. Porque a ansiedade e a preocupação, olha só, fisicamente nos causam muito mal. Olha, a ansiedade e a preocupação provoca também nervosismo, irritabilidade. O organismo de um ser humano não foi projetado para viver constantemente assim. Veja, um momento que isso surge, mas você já se controla e domina, é uma coisa. Agora, tem pessoas que vivem 24 horas por dia numa situação de tensão nervosa, irritabilidade, nervosismo, né? Ansiedade, aquela angústia com o que vai acontecer, só pensa coisa ruim, o organismo da pessoa não resiste. Muitas pessoas têm pressão alta devido à preocupação, à ansiedade, ao nervosismo, à irritabilidade. Outras pessoas desenvolvem doenças no estômago, não é? Úlceras nervosas, não é? Gastrite nervosa. Tem pessoas que desenvolvem diabetes por causa disso. Tem pessoas que não conseguem raciocinar direito, fazem bobagem. Então, a ansiedade, a preocupação não faz bem fisicamente e espiritualmente. Espiritualmente, a ansiedade e a preocupação, elas acabam se tornando uma forma de incredulidade. Você sabe qual é o maior pecado aos olhos de Deus? A incredulidade. Você sabe qual é o pecado que condena uma pessoa para o inferno? Na verdade, não crer em Jesus. Um homem, uma pessoa, um ser humano, ele não vai para o inferno porque ele fuma, porque ele bebe, porque ele se prostitui, porque faz coisa errada. Não, isso aí traz prejuízo para a pessoa também. Mas uma pessoa é condenada ao inferno por não crer em Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia fala isso, a Bíblia ensina assim. Né? Então a incredulidade é o maior dos pecados. E quando nós estamos numa situação de ansiedade e nervosismo e preocupação, não importa o que seja, nós estamos numa posição de incredulidade. E a incredulidade impede Deus de agir na nossa vida. Eu sempre falo aqui na igreja, para qualquer situação, pessoas que estão com problema no casamento, pessoas que estão com problemas de relacionamento, pessoas que estão com enfermidade, pessoas que estão com problemas na família, com os filhos, né? Pessoas que estão com problemas financeiros, não adianta ficar preocupado, não adianta ficar nervoso, porque isso não resolve nenhum problema
pelo contrário, só agrava o problema e impede Deus de agir, entendeu? No mundo natural, no mundo físico, no mundo material, o nervosismo e a preocupação só atrapalha a nossa vida aqui. Não é? E deixa, além de consequências físicas que isso traz, acaba atrapalhando o nosso raciocínio até. E no mundo espiritual, atrapalha Deus de agir, atrapalha os anjos de Deus de nos protegerem como deveriam, e também, infelizmente, o nervosismo e a ansiedade, sendo uma forma de incredulidade, abre portas espirituais para que os demônios entrem e destruam a vida da pessoa. Então não deixe isso acontecer. Eu sei que você vai falar assim, pastor, mas o senhor não sabe a situação que eu estou passando. Olha, eu posso não saber, mas uma coisa eu sei. Todo mundo nessa terra passa por momentos assim. Eu também já passei, mas eu aprendi logo cedo na minha fé que a ansiedade e a incredulidade, elas têm que ser dominadas pela fé no que Deus falou. Como eu disse agora há pouco para você, Jesus, ele recebeu a instrução de Deus para passar do outro lado. Tudo que Jesus fazia, o Pai estava falando para ele fazer aquilo. Então, se o Pai falou para Jesus que eles iam chegar do outro lado, para Jesus morreu o assunto. Não importava a tempestade, não importava vento batendo no barco, ele sabia que ia chegar até o outro lado. E assim também, Deus fala conosco pela Bíblia, pela sua santa palavra, a Bíblia. Deus nos dá instruções aqui, nos dá promessas. Então, aquilo que ele fala para a gente aqui vou te dar alguns exemplos. Deus fala na Bíblia que ele vai salvar a nossa família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Outra passagem no Antigo, essa está no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem uma assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Promessa na vida financeira, material. Por exemplo, o Senhor diz assim, várias passagens, né? No Antigo Testamento, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Novo Testamento, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Com relação à saúde, no Antigo Testamento, Deus diz assim, eu sou o Senhor que te sara. No Antigo Testamento também está dizendo, Salmo 103, o Senhor é aquele que perdoa os teus pecados e cura as tuas enfermidades. No Novo Testamento, temos ali Mateus 8, 16, 17, onde diz assim, que o Senhor Jesus levou sobre si nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Então, todas essas promessas são para a gente. Eu tenho que confiar nelas e descansar e fazer como Jesus. Mesmo em meio ao turbilhão ao meu redor, estou nem aí com o turbilhão, estou nem aí com o problema, eu estou aí com Deus, confiando naquilo que Ele me falou. Eu preciso descansar naquilo que Deus me fala. Por isso, meu amigo e amiga, em qualquer situação, nunca se desespere, nunca deixe a ansiedade, o nervosismo, a irritabilidade tomar conta de você. Sabe? Não permita, você é dono da sua vida. Teu marido ali com problema, teus filhos com problema, não começa a chorar e não começa a fazer escândalo, não dê piti, por favor. Lembre-se na palavra de Deus, lembre-se de Jesus dormindo no barquinho, mesmo que estava aquele rolo todo ao seu redor. Vento, tempestade, os discípulos berrando de medo, chorando de medo, e Jesus ali, ó, puxando o ronco, só acordou porque acordaram ele, né? E você viu o que ele disse para os discípulos, né? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé, quem tem fé pequena vai ficar nervoso, vai ficar ansioso e só vai sofrer. E graças a Deus que o Senhor estava naquele barquinho, né? Porque senão teriam perecido. Mas eu vou dizer uma coisa, graças a Deus que o Senhor também está na tua vida. Pode descansar o seu coração, o Senhor está na tua vida. O que Ele espera de você é que você siga essa instrução. Pare de ficar falando do problema, pensando no problema e falando para os outros do seu problema. Não faça isso, porque tudo isso é sinal de que você não está confiando em Deus. Mas quando você está em paz, que as pessoas olham para você e nem imaginam que você tem problema, porque você está tão tranquilo, tão seguro, que você não fala nada, você fica só ali sorrindo para Deus, né? É assim, aí Deus começa a agir na sua vida. E para finalizar, você pode perguntar, pastor, tudo bem, mas não é simples assim, né? Porque, puxa, os problemas que eu tenho são graves, são pesados. Como é que eu faço para me livrar da preocupação desses problemas? Como é que eu faço? Não é simples assim, não ficar ansioso, não ficar nervoso. Quando eu vejo, eu já estou nervoso.
Então você vai fazer como a Bíblia diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Ali está escrito que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Lançar quer dizer jogar, arremessar. Numa oração você faz isso. Pega todos os problemas que você está passando e fala assim para Deus na oração: Senhor, estou lançando sobre o Senhor, como o Senhor mandou lá na Bíblia, as minhas preocupações sobre o Senhor. E eu me recuso a ficar preocupado. Eu vou viver um dia de cada vez, sabendo que o Senhor vai me capacitar a resolver cada problema de uma vez, com calma, com tranquilidade. E à noite, quando eu for orar, eu vou orar, vou louvar o Senhor, e quando eu tiver que dormir, eu vou dormir. Eu não vou ficar na cama rolando de um lado para o outro pensando no problema. Não, estou lançando sobre o Senhor. E você sabe, a Bíblia, nessa parte, ela diz que nós podemos lançar os nossos problemas, as nossas preocupações sobre o Senhor, porque ali mesmo diz: Ele cuida de nós. A referência bíblica aqui, depois você lê com mais calma na sua Bíblia. A Bíblia diz: podem jogar sobre mim. É como se Deus falasse assim, né? Joguem, lancem para mim, manda para mim o teu problema, a tua preocupação, manda para mim e pode ficar descansado, porque eu estou cuidando de vocês. Promessa de Deus. Você confia na palavra de Deus? Como Jesus confiava? Se você confia, assim como Jesus dormiu, mesmo no meio da tempestade, você também pode descansar e dormir no meio do seu problema, porque você vai chegar do outro lado como o Senhor Jesus chegou, tá bom? Vamos fazer a oração? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí? No final, nós vamos abençoar e você beba dessa água com fé, tá bom? Vamos orar ao Pai então. Nosso Pai Celeste, Pai amado, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças pela presença santa do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que cada pessoa que está aqui comigo orando neste momento é uma pessoa que confia na tua palavra. Pai, tem pessoas que estão desesperadas devido a certos problemas que estão passando, problemas financeiros, outros com problemas espirituais, problemas sentimentais, familiares, conjugais. Pai, essas pessoas, apesar de terem problema, depois que ouviram essa palavra, agora elas estão começando a lançar sobre o Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades. Então, meu Deus, juntamente com essa pessoa, nós jogamos nas tuas mãos a preocupação com os filhos, a preocupação com o casamento, a preocupação com as enfermidades, a preocupação com as contas a pagar, a preocupação com os problemas espirituais. Pai, lançamos tudo nas tuas mãos. Toma em tuas mãos, Senhor. E em troca, meu Deus, entra com a tua paz no coração dessa pessoa que ora comigo nesta manhã. Enche o coração dessa pessoa com a tua paz, Senhor, e na certeza absoluta da tua resposta, na certeza absoluta que o Senhor está confirmando esta palavra para essa pessoa, fazendo com que uma grande bênção, um grande livramento aconteça. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água que foi colocado perto do aparelho dessa pessoa, e no beber desta água, que essa pessoa receba a sua bênção, para que o teu nome santo seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou. Confia no Senhor, recuse-se a ficar ansioso e preocupado. Recuse, porque se você deixar isso aí ficar, meu filho, você nunca vai ver resultado. Você não vai ver Deus operar. Deus não opera nesse meio, tá? Mas quando você então entende a palavra e confia em Deus e começa a resistir à preocupação e à ansiedade, Deus começa a agir. Então diga para você mesmo, diga para o problema, diga para a ansiedade: eu te resisto em nome de Jesus, no meu coração você nunca mais entra. Estou em paz, porque eu sei que dia a dia Deus me dará a vitória. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo.